Opa! Bom? Vocês estão bem? Johnny aqui. Fala galera, esse vídeo é um vídeo sem roteiro. Eu tô no sofá aqui da sala e não tem nenhuma edição. Espero que vocês gostem, espero que alguém veja esse vídeo e que se você ver ele, de alguma forma ele te ajude ou converse com você nesse momento. É mais um bate-papo, sabe? Vou me abrir aqui um pouco com vocês, contar um pouquinho de como os animes e filmes mudaram a minha vida e que talvez de alguma forma esse vídeo possa te ajudar ou possa ser uma porta para você que também está buscando um entretenimento, nesse mundo de aventuras e histórias incríveis, um motivo para conseguir deixar sua vida um pouco mais fácil, talvez. Então, se você gostou da ideia, vem comigo, vai ser um vídeo bem tranquilo, não vou colocar muita edição. Apesar que eu sou chato com edição, talvez eu queira colocar alguma coisa, mas eu vou tentar ter um bate-papo mais tranquilo, tá bom? Só vou colocar a vinheta e espero que você me acompanhe nessa jornada. Vamos junto? Então, galera, tudo bem? Meu nome é Jonathan, meu apelido é Johnny e esse é o seu canal Johnny Flix. Eu devo dizer que eu gostaria de fazer esse vídeo há um tempo e talvez a história dele, talvez a temática dele não seja um vídeo tão interessante. Honestamente, eu não sei se alguém vai estar vendo esse vídeo. Talvez seja um vídeo que eu nem poste, eu ainda não decidi, mas se você tá vendo é porque eu postei e se você se identifica comigo, vamos ver se a gente consegue se alinhar nesse assunto. Eu sou um cara de 32 anos, sou nascido na década de 90. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Não se preocupa, não vai ser nenhum drama ou nenhuma história triste para tentar ganhar nada. Minha intenção é só bater um papo com você e contar um pouco da minha história e como os filmes e animes me ajudaram. E talvez possam ajudar você também. Eu nasci na década de 90, na zona leste de São Paulo, num bairro bem humilde. Eu tenho um pai e uma mãe maravilhosos. Quer dizer, eu tenho uma mãe maravilhosa, meu pai já é falecido, mas eu tinha bons pais. Tivemos problemas, é claro, como todo mundo tem, não é mesmo? Mas aí é assunto para outro vídeo. Mas eu tenho pais incríveis e apesar disso, eu tive uma infância um pouco difícil, sabe? Financeiramente falando, nascido e criado na Zona Leste, para quem conhece, para quem é de outros lugares, talvez meus amigos, meus irmãos de outros estados ou até de outros países que possam vir a ver esse vídeo. A Zona Leste de São Paulo é um bairro um pouco mais perigoso, é uma região mais perigosa e eu morava um pouco mais próximo do limite ali da Zona Leste, então era complicado. E a minha vida não era tão simples, sabe? Eu nunca tive muita posse nem nada, então eu não tinha muita diversão, por assim dizer, sabe? Minha diversão era de toda criança, brincar na rua, rodar peão, jogar bola descalço. Eu ainda aproveitei essa época, eu ainda peguei essa época boa. Só que a gente não tinha muito lazer, pelo menos não um lazer para fazer dentro de casa, sabe? Eu jogava desde pequeno, meu pai me ensinou a jogar dama, aprendi sozinho a jogar xadrez, porque alguns amigos jogavam na escola e eu me interessei, ou então baralho, que eram os jogos que davam pra gente brincar na época. E como eu entrei nesse mundo de filmes e animes, você pode estar se perguntando. Bom, no final da década de 90, início dos anos 2000, o meu pai, só meu pai trabalhava em casa, a minha mãe sempre foi do lar, ela sempre ajudou vendendo salgado, coxinha, coisas que podia para ajudar a renda do meu pai. E o meu pai sempre trabalhou sozinho, sabe? E meus pais, minha mãe é uma mulher extremamente inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, mas ela não terminou a 5ª série. E meu pai terminou a 8ª só, era uma época mais difícil. Então ele não tinha empregos muito bons, sabe? E aí ele tinha que trabalhar direto. E aí no final dos anos 90, 2000, nós conseguimos comprar um videocassete. Eu vou colocar alguma imagem aqui para quem não conhece, eu não sei quem vai estar vendo o vídeo. Mas era um aparelho desse tamanho, antigaço, que você colocava umas fitas cassetes, que eram desse tamanho aqui, que você tinha até que rebobinar elas, e aí a história para depois. Mas ele comprou esse aparelho usado, de segunda mão, e a gente conseguiu alugar alguns filmes. E aí a minha maior diversão, e como eu fui introduzido a esse mundo, foi no começo dos anos 2000, indo numas locadoras de vídeo. E cara, foi uma das melhores épocas que a gente tinha. E tipo, como que meu pai fazia? Como a gente não tinha muito dinheiro,
a locadora não funcionava sábado e domingo, então a gente alugava filme na sexta e aí só devolvia na segunda, porque sábado e domingo eles não trabalhavam e você podia alugar por um dia até 2. E aí a gente conseguia ficar 3 dias assistindo o filme, então a gente pegava era promoção, sabe? Alugava 5, pagava 3, era algo assim, alugava 4, pagava 3. A gente alugava 3, 4 filmes e assistia o final de semana o mesmo filme várias e várias vezes. E aí eu lembro que um dos primeiros filmes que eu assisti na época foi um filme chamado Herói de Brinquedo. Assisti o Rei Leão, é claro, que eu acho que todos aqui já assistimos. E depois eu assisti um filme chamado Herói de Brinquedo. Cara, era um filme muito legal com o Schwarzenegger, no qual ele tava no Natal e ele tinha que comprar um brinquedo pro seu filho. Ele se envolvia um monte de confusão com o carteiro, os anões batiam nele. E no final do filme ele vê que na verdade ele não precisava de um brinquedo, ele só precisava ser um pai mais presente. Ele tava quase se divorciando da sua esposa e ele então entrega o presente, o brinquedo que o filho dele tanto queria, que era o Turbo Man. Quem vai lembrar, tem até a famosa frase, é o Turbo Man! Era o Turbo Man e ele deu pro filho do carteiro, sabe? E aí o filho dele via ele como um herói, ele até se fantasia do herói que o filho dele queria. Ele até consegue depois acertar o casamento dele, ele tava quase se divorciando. E assim, eu lembro que esse filme, cara, me ensinou uma lição bacana sobre humildade, sobre ver que às vezes você não precisa de algo financeiro para poder ter algo importante que você tinha na sua casa. Ele tinha tudo na família dele. Ele só deixou o brinquedo para a última hora e ele viu no final que ele só precisava ser um pai mais presente. Esse era o maior brinquedo que o filho dele poderia ter, ao invés de realmente ter o brinquedo. Tanto que ele deu pro filho do carteiro e ele conseguiu ficar bem, sabe? É um filme muito bacana, uma comédia engraçada, mas que ensina umas coisas legais. Depois disso, eu lembro que eu assisti Anaconda. Minha mãe é apaixonada por Anaconda até hoje, eu não sei o que ela vê naquele filme. E, cara, ela gosta muito. É um filme com o Ice Cube e, se eu não estiver enganado, com a Jennifer Lopez. E, cara, é um filme muito bom. Anaconda 1 é muito bom. Anaconda 2 também é legalzinho. Do 3 pra frente virou Sharknado. Mas é um filme muito bom. Eu tinha medo, fiquei morrendo de medo de cobra. Eu tinha 6, 7, não, mais. Eu devia ter uns 9 anos de idade. Então, assim, eu não gostava, mas a gente tinha que assistir, sabe? E foi aí que eu fui introduzido a esse mundo de filmes e eu consegui ver que tinha coisas além daquilo, da minha realidade que a gente vivia. Eu lembro que quando eu ganhava, sei lá, pra você ter uma noção da época, R$2, eu ia e comprava um doce rosa. Quem souber, comenta aqui, por favor, que doce é esse. Era o doce favorito do meu pai. Era um doce rosa, que em cima é rosa e embaixo é branco. Ele era 2 cores, assim, aqui rosa e aqui branco. Não é Maria Mole, é um nome parecido. Eu comprava um pro meu pai, comprava um doce branquinho daqueles doces tipo suspiro que minha mãe gostava pra ela e comprava um moranguete pra mim. E ainda sobrava dinheiro pra comprar um monte de bala. Na época R$2 era dinheiro, pra você ter noção. E aí eu trazia pra casa, a gente fazia uma sessão cinema e assistia. Cara, era tudo de bom. E dessa forma eu fui introduzido a esse mundo. Sabe, como eu disse, eu não tinha muitas posses e então o que a gente tinha era isso, era esses momentos em família que eu consigo carregar, que eu consigo me lembrar com meu pai, com a minha mãe, sabe? Minha mãe ainda é viva, graças a Deus. Então, cara, esse foi quando eu fui introduzido nesse mundo. Final dos anos 90, início dos anos 2000, eu lembro que aí chegou novas coisas. Eu lembro da TV Manchete, minha primeira apaixonite de adolescente foi a Kira. Quem não lembra da Kira? Da TV Manchete, ela era uma apresentadora e, cara, na TV Manchete foi onde eu fui introduzido ao mundo dos animes. E então é outra paixão que eu carrego, que é os animes. E nos animes eu aprendi muitas lições legais, cara. Quem não lembra do Dragon Ball com o Goku ainda pequeno? Quando ele cai na Terra e então o avô dele o encontra e adota ele, na verdade um senhor o encontra e adota ele. E ele passa a sair em aventuras ajudando as pessoas numa inocência que ele tinha, sabe? Até algumas cenas caricatas que a gente tem até hoje, umas cenas bem engraçadas dele com a Bulma, colocando o dedo na bunda dela, ou ele brincando com a Bulma, sabe? E era bem legal, tipo, você vê a inocência que ele tinha. Ele ajudava as pessoas sem ver a quem. E isso ensinou que talvez você possa ajudar as pessoas sem esperar nada delas, sabe? Só porque você é uma pessoa boa. E isso é algo muito legal. Quem não lembra do clássico, né? A música. O céu resplandece ao meu redor, ao meu redor. Vou voar e estrelas brilham nas nuvens sem fim.
só a verdade vai cruzar pelo céu azul, e a verdade vai crescer dentro de mim. O que? Como um vulcão que entra em erupção, que verá toda sua glória do dragão. Xalá, exalá. Bom, eu provavelmente errei alguma coisa dessa letra, mas eu era criança, então você me perdoa. Mas, cara, era incrível. E eu cresci vendo Dragon Ball, sabe? Dragon Ball me ensinou isso. Depois eu lembro que na época o próximo que eu assisti também assim foi Bleach. Cara, quem não gostava de ver o nosso auxiliar Shinigami, o Shinigami substituto favorito, né? Um ceifeiro. Na história acompanha Ichigo. E o Ichigo, ele é um cara que ele é um cara normal. Na verdade, ele é uma mistura de tudo. Ele é ele é um cara com bastante sangue, se é que a gente pode dizer assim. Quem sabe, sabe. Mas basicamente no começo o Ichigo era só mais um cara normal. E ele tem que ajudar a Rukia, que ela é uma Shinigami que vem se livrar de umas criaturas que vêm de um lugar chamado Ruecomundo. E então ele acaba se tornando um Shinigami para ajudar ela, substituto. Ele pega o poder para ajudar ela e de então a sua aventura começa. E cara, o Ichigo me mostrou que mesmo a gente tendo muitas dificuldades, mesmo a gente não tendo força provavelmente para vencer, apesar que ele tem um protagonismo lascado, vale a pena lutar pelo que é certo. E cara, eu aprendi isso e até hoje eu carrego isso comigo, sabe? Se você sabe que algo é errado, não faça e lute pelo que é certo, mesmo que provavelmente você vai perder por aquilo. E eu gostei muito, cara, eu gostava de acompanhar aquela história. O Bleach é o nome do anime, pra quem não sabe. Cara, eu recomendo bastante. Infelizmente tem muito filler e hoje em dia, se você for procurar, tem como você procurar na internet. Procura Bleach sem fillers ou Bleach no fillers, você vai encontrar ele sem fillers. Se esse vídeo tá ficando um pouco longo, eu peço desculpa. Eu não sei nem se alguém vai estar vendo esse vídeo, honestamente. Espero que sim, espero que alguém veja e espero que eu esteja ajudando alguém. Mas se você estiver vendo, deixa seu like, comenta aqui alguma coisa, o que você tá achando. Continuando, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá, gente? Cara, eu lembro do anime que mais me marcou. Após isso, eu ainda conheci Cavaleiros do Zodíaco, Seiya e seus amigos. E cara, Cavaleiros do Zodíaco são os cabra da peste que se juntam pra salvar uma deusa. Eles são os mais fracos de todo o Olimpo. E eles acabam alçando ao cargo, ou alçando ao poder, né? Porque não é um cargo, das constelações dos Cavaleiros de Bronze. Que são os cavaleiros mais ralé que tem. E para salvar essa deusa, que é a Athena, eles têm que enfrentar os mais altos cavaleiros, inclusive até enfrentar deuses como Hades e Poseidon. E cara, é incrível a jornada deles. E toda a amizade, a relação que eles têm, o poder de amizade que eles têm é bonito, sabe? É um poder de amizade que não é tão forçado, não é nada fairy tale da vida, mas eles conseguem ir avançando, sofrendo. Na verdade, o Seiya, ele avança as casas sem vencer ninguém, literalmente. Mas aí é assunto para outro vídeo. E eles vão apanhando e passando no sofrimento até eles conseguirem chegar ao final das 12 casas e encontrar com a Athena, só pra ela morrer e eles irem pro Hades atrás dela e depois os Elísios, mas aí... Enfim, é uma história muito boa. E cara, com Cavaleiros do Zodíaco eu aprendi essa questão dessa amizade, de você continuar persistindo mesmo quando você também não tem chance, sabe? Você contar com seus amigos, você contar com aqueles que estão ao seu lado, sabendo que alguém precisa de você. E por último, mas não menos importante desse mundo de animes, eu diria que Yu Yu Hakusho, cara. Eu amo Yu Yu Hakusho, pra mim é o top 1 dos animes. E Yu Yu Hakusho conta a história do Yusuke Urameshi, um garoto que tem a famosa frase que eu acho que vocês devem conhecer: "Eu não conheci o outro mundo por querer". Pena que o saudoso dublador dele, infelizmente, ele já não está mais entre nós, está? Não, pera, eu acho que ele tá vivo, acho que eu tô confundindo com o dublador do Harry Potter. Meu amigo, se você ver esse vídeo, me perdoa, tá? Eu não quero te matar. Mas enfim, cara, é incrível, sabe? Eu lembro das músicas, eu lembro da trilha sonora do Yu Yu Hakusho, cara. E olha que eu tô falando isso de 23 anos atrás, 25 anos atrás. É absurdo, sabe? Assim como trilha sonora de Naruto, por exemplo, mas Naruto é bem mais recente, né?
algumas trilhas sonoras de Naruto, do Shingeki no Kyojin, que é famoso, mas pra mim, a trilha sonora não tem preço do Yu Yu Hakusho. É muito boa, sabe? Eu gostaria de ver algumas coisas hoje semelhante a ela, sabe? Eu acho que era algo assim. O vento sopra na cidade grande, uma lembrança sua, estou só. O vento passa e uma lembrança vem, com a lembrança sua, estou só. Já nem sei dizer qual desses lugares me dói mais. Eu sei resistir, não vou desistir. Estou forte, estou pronto a lutar. Era algo assim, não era? Me perdoe pelas cantorias, eu sei que vocês devem estar odiando isso, se é que alguém ainda tá vendo isso. Enfim. Caras, eu lembro que Yu Yu Hakusho me marcou, sabe? O Leigan do Yusuke. Quem nunca foi criança e tentou fazer um Leigan, ou soltar um Kamehameha, sabe? Ou puxar uma Bankai. E assim, é incrível, né? A gente lembra dessas coisas, eu fico pensando, né? Cara, que época boa. E todos esses animes me marcaram de alguma forma, sabe? Eles me ensinaram algumas coisas sobre o mundo e numa infância tão difícil, sem muita perspectiva. Cara, eu venci e cresci bem, saudável e sem me envolver com um monte de coisas erradas que infelizmente alguns amigos meus se envolveram. E por que eu fiz esse vídeo? Qual é a intenção dele? Por que você viu 16 minutos de um cara falando? Cara, sei lá, talvez pra te dizer que por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que você não veja perspectiva, talvez não só esse mundo de animes, entretenimento possa te ajudar, mas existe algo além. Você pode mais, você merece, você é alguém que tem o direito de ser feliz e a fase pode estar ruim, mas com certeza vai melhorar. Cara, eu já entrei em cada altos e baixos que você não faz ideia. E eu consegui, eu tô bem, eu tô aqui, eu tô vivo. Sou muito bem casado, graças a Deus. Então, se você tá passando por um momento obscuro, por uma fase difícil, você tá buscando nesses animes ou nas séries, filmes, alguma coisa que te traga um alívio ou alguma coisa momentânea, ainda que seja um momento de descontração, saiba que às vezes isso não vai ser o suficiente. Às vezes eles não vão te distrair o suficiente ou tirar dessa angústia que você tem. Mas ainda assim, saiba que você vai superar. É uma fase e você com certeza vai vencer isso. Eu falei pra você dos animes que eu vi. Eu falei pra você das séries, dos filmes que eu passei ao longo dos anos. Mas sabe o que me ajudou mesmo? Foi o maior herói de todos. Uma história que realmente me ajudou a mudar minha vida. E o autor dessa história se chama Jesus Cristo. Ele realmente mudou minha vida. Se você não acredita, se você não tem um viés cristão, ou se você simplesmente não crê em nada disso, pense nele como um herói fictício. Eu recomendo muito que você leia o mangá dele, ou os quadrinhos dele, chamado Bíblia. Acompanhe a história, veja sobre o que fala, entenda um pouco sobre ele. Ainda que seja de uma forma fictícia, eu não aprendi tanto com Dragon Ball, com Goku, com Naruto, a amizade e a buscar ajudar as pessoas e vencer no discurso no Jutsu. Então por que você não pode aprender com ele? Na minha fase mais difícil, quando eu estava numa depressão profunda, foi ele quem me ajudou. Então, se você não acredita nisso, se pra você o que eu tô falando é uma besteira, dá uma chance. Talvez ele possa te ajudar mais do que você imagina, ainda que pra você seja um personagem fictício de um livro sem base. Leia, saiba os milagres que ele fez, a sua história, seu nascimento, a sua trajetória, a sua morte e ressurreição. E talvez isso te dê algum ânimo para continuar seguindo. Que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Eu passei por vários momentos difíceis, mas eu consegui chegar até aqui. E se eu passei por eles, você que está me assistindo, que talvez só seja eu mesmo que vou estar vendo esse vídeo, você também consegue. Eu acho que é isso. Eu não teve um roteiro, não tem nada escrito aqui atrás. Eu literalmente estou olhando para uma câmera numa cadeira, então espero que tenha ficado legal, espero que alguém veja. E se você está vendo e chegou até aqui, comenta alguma coisa, fala para mim se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Que Deus abençoe grandemente vocês e que ainda que talvez você
Eu acho besteira, eu não acredito nesse tal de Jesus, ou ele é uma invenção criada por uma conspiração religiosa para controle de massa de manobra. Tudo bem, mas acompanhe a história dele. Leia como se fosse um mangá favorito, como se fosse um anime histórico. Leia como se fosse um personagem fictício que pode te ensinar uma coisa boa. Talvez ele vai te ajudar nesse momento de uma forma que nenhum anime, por mais bem elaborado, ou nenhum filme possa te ajudar. Espero de verdade que você veja, que Deus te abençoe, que você passe por essa fase se você entrou nesse vídeo buscando alguma solução e que as coisas fluam bem para você. Que Jesus te ajude e saiba que mesmo que você não reconheça, mesmo que para você ele é um personagem fictício, saiba que ele te ama e ele não desistiu de você. Então, mesmo se tudo tá dando errado, ninguém te ama, ninguém está com você, saiba que existe um Deus no céu que veio a si mesmo, se esvaziou da sua glória, desceu na terra e morreu por nós, ressuscitou e ama você e quer falar e estar com você, tá bom? Que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Espero não ofender a ninguém com a minha fé ou falando de Jesus. Se você quiser interpretar ele como um personagem histórico ou fictício, é seu direito, eu respeito. Mas que ainda que você o faça assim, leia a história dele. Tenta descobrir um pouco mais. Talvez isso te ajude. Fique com Deus, Deus te abençoe e até uma próxima. Até mais, gente.